A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Então, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, mais em formato de vlog, né? Quero mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês, aonde eu moro, a minha casa, compartilhar com vocês um pouco da trajetória que a gente teve até aqui, do que Deus tem feito, dos sonhos que eu tenho daqui para frente. E eu quero compartilhar com vocês. Hoje o vídeo ele é um pouco diferente, ele não é de estudo, embora eu sempre gosto de falar da palavra de Deus enquanto a gente está conversando, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia e mostrar para vocês aonde eu vivo, né, o lugar onde eu moro e um pouco de como é o meu dia a dia agora que eu escolhi viver pela fé. Tá? Eu peço desculpa pelo barulho, porque aqui tem o meu vizinho que tá em casa, tá ouvindo música. Eu subi aqui em cima, que é a casa do meu tio, para mostrar um pouquinho do lugar onde eu moro para vocês. Então, vamos lá, eu quero fazer um tour, mostrar um pouquinho das coisas que a gente tem feito, das coisas que a gente tem sonhado e daquilo que a gente tem se projetado em prol do reino de Deus, tá bom? Então, olha só, vamos começar mostrando um pouquinho da minha casa, um lugar bem simples, tá bom? Mas é o lugar que Deus me deu, tá? E olha só, eu quero mostrar para vocês um pouco da vista, né? Olha só, aqui é o lugar onde eu moro, né? A gente tem uma vista muito bonita, é um lugar bem simples, mas um lugar muito bonito. A gente mora praticamente na Serra Gaúcha, né? Então é um lugar abençoado por Deus, tá? Mas eu quero convidar vocês para vocês darem uma olhada agora, porque a gente vai descer e eu quero mostrar a minha casa, tá bom? Vamos lá, ó, vamos descer ali e eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse vídeo não vai ter edição, só para avisar para vocês. Então eu tô dando uma olhada aqui, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Aqui em cima, olha só, deixa eu mostrar. Ali em cima, né, é a casa do meu tio. Aqui embaixo é a nossa, na verdade é a minha casa, né? Aqui do lado a gente tem a garagem, que eu já vou levar vocês para conhecer a salinha onde eu gravo os vídeos para vocês. Tá chovendo, então se vocês verem alguma gota, é porque tá chovendo, tá normal, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho da minha casa, da minha rotina, do que eu tenho feito e de como é o nosso trabalho até chegar nos vídeos, tá? Como eu disse, lá fora tem um pouquinho de som, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixe-me ver se eu consigo inverter a tela para mostrar para vocês. Acho que essa função da tela aqui não está disponível agora no aplicativo, então eu vou mostrar para vocês. É a minha casa, a cozinha normal, é o meu ambiente de trabalho, é justamente a minha sala, tá? Aqui a gente vai ter uma edição de vídeo que eu já vou mostrar para vocês também. Esse é o meu computador, um computador já um pouco velhinho, né? Onde eu edito os meus vídeos, tá? É o meu ambiente de estudo. O computador ele é bem simples, ele tem duas telas, mas é um computador que já está quase na hora de eu trocar ele, né? Porém agora ele vai esperar um pouquinho, né? Então aqui eu estou estudando Apocalipse 1, versículo 8, porque o meu projeto esse ano para o canal Graça e Conhecimento é a gente acelerar o Apocalipse versículo a versículo. Eu sinto uma grande urgência da parte de Deus de fazer isso, né, de acelerar isso, de poder compartilhar mais a palavra de Deus. Então lá no canal Graça e Conhecimento a gente vai falar muito do Apocalipse esse ano, versículo a versículo, aprofundando, vendo o que a palavra de Deus nos revela, as camadas de revelação. Aqui é o meu ambiente de estudo. Tá? Eu geralmente trabalho com a Bíblia aberta de um lado e do outro lado eu vou fazendo os meus esboços, né? Anotando no meu Drive ou nesse programa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, onde eu consigo fazer a ramificação das conexões da palavra de Deus, né? Então esse é o meu ambiente de trabalho. Vocês vão ver que tem livros, tem caneta, é um lugar de estudo, entendeu? Aqui eu vou mostrar para vocês agora também, é um local onde a gente está editando vídeos. Olha só que legal, eu vou mostrar para vocês. Esse é um programa de edição de vídeos onde a gente tem trabalhado também, a gente vai fazendo os cortes, né?
A gente tem editado o vídeo antes de chegar para os irmãos, para que vocês possam ter uma qualidade melhor, para que a gente possa poupar o tempo dos irmãos também, porque eu sei que cada minuto é precioso, né? Então é aqui que a gente edita os vídeos, tá? Inclusive, esse é o meu ambiente, é a minha casa, é um lugar bem simples, mas eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês, né, além da nossa mesa, da nossa cozinha, onde eu edito os vídeos, do meu cantinho lá onde eu trabalho, né, vocês podem ver que é tudo interligado, cozinha, sala, ambiente de trabalho, meu local, né? Eu quero levar vocês até a minha garagem, que é onde eu montei um pequeno cenário, uma pequena salinha para poder gravar os vídeos para os irmãos, tá? Então, bora lá que eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho dos nossos estudos que a gente faz ali, tá? Só vou pegar o mouse do computador aqui para a gente poder ver um pouquinho as coisas que eu quero mostrar lá na nossa salinha de edição. Vamos lá, ó. Tá? Nossa casa, como eu estava mostrando, né, o ambiente nosso. Aqui eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, uma gata. A história dela é engraçada porque esses dias atrás eu estava estudando, minha família tinha descido para colônia, para o interior, e um dia eu estava estudando a palavra de Deus e de repente essa gata surgiu de nada, toda a casa trancada e tudo mais, e eu tomei um baita susto, né? E eu disse, "Xô, Satanás!" Pobrezinha da gata, né? E ela se adonou, acabou ficando aí até hoje, tá? E aí virou a nossa gata agora, né? Agora a gente tá na garagem, é um pouquinho escuro, então eu vou mostrar pra vocês. É um local bem simples, né? O nosso carro, tá? É um K, né? Tem ali atrás do carro também a minha moto, né? E aqui, ó, geralmente eu deixo o carro para minha esposa e eu ando de moto, né? Particularmente eu estou sempre de moto, né? Deixa eu mostrar para vocês a salinha, o meu ambiente aqui. Eu vou conectar o mouse no notebook, né? Eu não vou conseguir virar o celular aqui. Eu queria mostrar para vocês o que está na minha frente, mas eu vou tentar mostrar pelas costas, então, tá? Aqui é um ambiente bem simplesinho, tá? Eu tenho algumas coisas que eu usei como decoração na minha salinha, né? A Arca da Aliança que eu trouxe quando eu viajei para Israel. Uma estátua, né, que me faz lembrar sempre da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Tenho aqui uma ampulheta, né, que fala da brevitude do tempo, como o tempo tem passado e a cada dia a vinda do Senhor se aproxima. A estátua de Daniel, um chofar, a gente vai falar sobre toque de trombetas, né? Desse outro lado da salinha, eu tenho aqui alguns livros, na verdade eles estão mais para enfeitar porque a maior parte dos livros eles estão lá dentro de casa, né? Numa outra prateleira e biblioteca que eu tenho num quartinho. Então eu deixo aqui algumas coisas que eu geralmente uso na mão, né? Tipo a história dos Hebreus, a Bíblia interlinear, algumas versões de Bíblia ali atrás, né? Eu tenho também aqui, ó, a câmera que os irmãos me ajudaram a comprar há um ano e pouco atrás, né? O computador que estava lá dentro na mesa, o notebook, também foi alguns irmãos que me ajudaram a comprar. Recentemente, essa iluminação que eu comprei, tá? Não foi barata, é carinha. Iluminação, bom, tudo na verdade hoje é caro, né? Eu tenho esse hang line que eu ganhei, tá? Eu ganhei esse aqui do irmão Luiz, eu ganhei, se eu não me engano, uma mesa de corte que é do irmão Jefferson, se não me falha a memória, né? Se eu errei o nome, me perdoe, irmão. Tem um microfone aqui, essa aqui é a minha salinha de gravação, então deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui um microfone que geralmente eu tenho usado agora, um microfone com uma qualidade um pouco melhor, que foi quando eu fui para Cascavel, eu estava voltando de Curitiba, eu fui para Cascavel, teve o irmão Juliano e a irmã Dani que me abençoaram e eu pude comprar esse microfone, né? Como eu disse, eu tenho o notebook que está lá dentro, esse aqui é um notebook bem velhinho, né? Mas o notebook que está lá dentro é um notebook que os irmãos também me abençoaram para que eu pudesse comprar para editar os vídeos, né?
porque tanto esse notebook como o computador, eles já, né, já não são mais bons, tá? Recentemente, eu adquiri agora, né, um tablet. Eu comprei agora recentemente esse tablet, que eu vou até compartilhar com vocês algumas coisas daqui a pouquinho, que chegou essa semana, né? Eu tenho usado ele muito para estudos, principalmente para bíblias, né? Eu tenho ali umas, sei lá, umas 100 bíblias ali, onde a gente vai usando para fazer comparação entre uma versão e outra, para poder trazer o melhor estudo para os irmãos. Então, esse é o meu ambiente de gravação, tá? É uma salinha bem simples, tá? Onde eu boto a iluminação na frente, eu tenho a câmera ali atrás, ó, a câmera, e meu microfone, tem até tábua aqui dentro, ó, tá? Às vezes eu uso, né? Às vezes a gente precisa, tá? E aqui atrás uma decoração, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, e eu quis trazer vocês aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo para vocês, eu vou até tentar. Eu tinha separado aqui o note aqui na frente, mas como eu botei para gravar o celular, eu não consigo virar a tela agora depois que tá gravando. Até pensei que conseguiria, mas não consigo, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, irmãos? Tá? Eu quis mostrar um pouquinho de como é a minha rotina, né? Desde que eu saí para viver pela fé, né? A minha esposa sai para trabalhar geralmente de manhã cedo, ali pelas 6h30, ela levanta, né, para ir trabalhar. Eu levanto também, né, quando é 7h15, eu já começo os estudos, começo a montar o roteiro do vídeo que eu vou gravar para vocês. Eu venho aqui para a salinha, eu gravo. Até então, geralmente, só para vocês terem uma ideia, eu demoro 1 ou 2 dias montando um estudo, né? Um estudo. Quando é um estudo mais longo, então às vezes até uma semana para montar um estudo. E depois eu paro para gravar os vídeos, aí vai 1, 2 dias gravando o vídeo. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai editar, para cada hora de estudo que vocês assistem ali, tem um vídeo de 30 minutos, um vídeo de 40 minutos, um vídeo de 1 hora, 1 hora e 10. Para vocês terem uma ideia, um vídeo de 1 hora editado, ele leva em torno de 1 dia, dependendo do que a gente vai botar na edição, se a gente botar só os textos, se a gente fizer só a parte de edição do vídeo, os cortes, vai mais ou menos 1 dia para deixar um vídeo pronto, né? Quando eu resolvo colocar imagens, fotos, vídeos, então vai até 1 dia e meio só para montar um vídeo. Isso depois que eu montei o estudo, depois que eu gravei ele, né, monto aqui, porque aqui também para montar, organizar tudo, coloca câmera, liga equipamento, também demora, né? E para editar vídeo, geralmente demora de um dia a 1 dia e meio para a gente conseguir editar um vídeo, um único vídeo, né? Então vocês veem que o processo de edição é demorado, né? Então, até o ano passado, eu particularmente, eu trabalhava o dia inteiro, né? Quando chegava a noite, eu dividia o meu tempo livre entre ir para a igreja, né, a minha família, minha esposa, minha filha, entre estudar, gravar vídeos e editar. Então eu fazia tudo de madrugada, né? Geralmente eu trabalhava durante o dia e de madrugada editava. Tinha vezes que eu ficava até às 5 horas da manhã, dormia meia hora, 1 hora, depois no dia seguinte levantava e ia trabalhar, né? Para quem não sabe, em 2019, acho que eu já contei aqui no canal uma vez, eu não sou muito de falar isso, eu fiquei editando vídeos até às 5 horas da manhã. E aí no dia seguinte eu ia viajar com a minha esposa, e aí eu passei o dia inteiro acordado. Na volta da viagem, eu peguei no sono dirigindo, né? E a gente praticamente atravessou toda a pista contrária enquanto eu dormia. A gente começou a raspar num paredão. Aqui a gente mora na Serra Gaúcha, então a serra literalmente é serra, é penhasco de cima e penhasco de baixo, né? Eu comecei a raspar de cima e quando o espelho começou a pegar do cara assim no penhasco, eu acordei e aí o cara de trás estava esperando para mim voltar e o cara da frente tinha diminuído para mim voltar. Eu fiz hora voltar de volta para a pista.
né? A gente teve um grande livramento da parte de Deus, né? Então, tô contando um pouquinho da rotina para vocês porque às vezes os irmãos me perguntam, né? Poxa, como é que essa coisa de edição de vídeo? Como é que funciona o dia a dia de vocês, né? Aqui eu coloquei, os irmãos sabem que eu já trabalhei com colchão, né? Com venda de colchão, então eu comprei várias espumas e eu uso as espumas dos colchões para poder diminuir o barulho, né? Inclusive a gente tinha ali de fora o meu vizinho que estava escutando música, né? E isso às vezes acaba aparecendo na gravação. Tá? Eu até vou botar um louvor aqui, enquanto a gente vai conversando, porque eu gosto de ouvir louvores também, né? Enquanto eu estou estudando. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Com essa nossa conversa hoje. Eu queria compartilhar um pouco com vocês de como é o meu dia a dia, de como é a vida que eu tenho levado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Algumas coisas que a gente tem feito. Olha só, recentemente, né, eu saí para viver pela fé. Isso há uns 6 meses atrás. Na verdade, o início do ano passado, do ano de 2022, na virada de 2021 para 2022, eu havia compartilhado com quem era membro do canal, né? Eu mandei um vídeo que é só quem era membro que podia ver, que eu vinha falando de como Deus tinha chamado, estava ardendo no meu coração o me dedicar em tempo integral para a fé. Só que a gente sempre tem aquela insegurança, poxa, como é que vamos viver? Como é que eu vou sustentar minha família, minha esposa, minha filha? Né? Só que quando chegou ali pela metade do ano, aquilo já vinha ardendo no meu coração. Eu comentava com alguns irmãos, comentei com o irmão Israel quando a gente voltava de Curitiba também, né? Quando a gente foi para Cascavel, quando a gente viajava junto. Eu comentei, poxa, irmão, eu sinto assim da parte de Deus um senso de urgência, de que a gente precisa pregar a palavra, né? E eu falei assim, ó, eu já não tô mais conseguindo dar conta de compartilhar com as pessoas, né? Trabalho o dia inteiro, passo as noites gravando, estudando, editando, o fim de semana gravando, editando, sabe? E às vezes assim, ó, graças a Deus eu tenho que agradecer muito a minha esposa e a minha filha pela compreensão, pelo carinho, pela visão que eles têm de reino, de entender, né? Porque muito do que eu consigo fazer é por causa do apoio que eu tenho dentro de casa também. Então, eu comecei a conversar com a minha esposa sobre isso, né? E até então a gente trabalhava com venda de colchões. Minha esposa, ela abraçou isso também, né? Então hoje a minha esposa trabalha no emprego dela e eu tenho trabalhado em casa em prol do reino de Deus, né? Então basicamente essa tem sido a nossa rotina, o nosso dia a dia, tá? Então eu acordo de manhã cedo, quando é ali pelas 6h30, 7 horas, 7h15 eu já estou trabalhando. Agora no mês passado, né, há 6 meses atrás, eu dei um passo de fé. Eu disse, eu vou sair para viver pelo reino de Deus. Só que mesmo eu saindo para viver pelo reino, eu ainda sinto que eu estou fazendo pouco, eu sinto que a vinda do Senhor está tão próxima e que há tanto para ser feito até que a vinda aconteça, que eu dei um segundo passo de fé. Qual foi o primeiro passo de fé que eu dei, irmãos? Eu saí para mim viver pela fé, na dependência de Deus. E graças a Deus, Deus sempre tem honrado, né? Um pouquinho Deus tem provido por meio do canal de membros no YouTube. Um pouco Deus tem levantado alguns irmãos que contribuem ou que mandam uma oferta, uma contribuição, um Pix. Agora, recentemente, eu criei um curso, então alguns irmãos abençoaram a minha vida também participando do curso. Inclusive eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então Deus tem me abençoado. Mês passado eu dei um segundo passo de fé, porque eu entendo assim, ó, que eu acho que Deus tem mais urgência do que a gente. O Deus é o mais preocupado com a sua obra, mais do que qualquer um de nós. Então, o que eu fiz? Eu estava gastando muito tempo. Eu perdia 1 dia, 2 para montar o estudo, aí eu perdia mais 1 dia para parar para gravar as aulas, e aí eu perdia mais ou menos uns 15 dias do mês só
para edição de vídeo, só editando vídeo. Então, se eu passava tipo uns 5 dias do mês estudando, eu gastava mais uns 5 dias para gravar, para deixar tudo organizado. O restante do mês, praticamente eu gastava só em editar vídeo, subir para o canal, configuração e fazer todas as coisas. E eu comecei a perceber que eu estava gastando mais tempo para editar um vídeo do que realmente para montar o estudo e mandar para os irmãos. Então o que eu fiz? Agora esse mês, né, não faz um mês ainda, eu convidei um amigo, né? Vocês vão ver ali, viram na gravação, né, que ele estava editando o vídeo para mim. E eu comecei a ensinar. Faz ali uns 20 dias que eu estou ensinando ele a edição de vídeos. Alguns dos vídeos que os irmãos estão vendo já é a edição que ele está aprendendo, né? Eu sento junto com ele, a gente vai editando junto, ele vai aprendendo. Já está aprendendo muito, né? Já tem me ajudado demais. E a gente escolheu viver pela fé. Eu, né, estou vivendo pela fé e eu abracei ele pela fé também, né? Todo mês eu comentei, né? A gente fez um acordo em que eu vou dar parte daquilo que Deus me der, eu vou dar para ele, para que a gente possa fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas com mais rapidez. Sabe, eu dei um passo pela fé há 6 meses atrás, quando eu escolhi sair para viver pelo reino. Eu dei um segundo passo agora, alguns dias atrás, convidando ele para que ele possa estar aí ajudando na edição de vídeos, né? E por que eu estou comentando tudo isso com vocês, irmãos? Porque recentemente eu lancei um curso aqui no canal chamado Escatologia Revelada. Um curso onde eu tenho me esforçado muito para dar o melhor para as pessoas, né? Na capacitação. Para quem não sabe, deixa eu contar, né? Eu estou mostrando um pouco para vocês. Eu sou formado em teologia, tá? Meu diploma está aqui um pouco empoeirado, né? Eu sou formado em teologia, eu passei ali 4 anos estudando. Para quem conhece a faculdade sabe, a gente faz geralmente 42 cadeiras, né? Cada cadeira tem um valor, né? Um valor um pouquinho caro, né? E digo para vocês, né? Eu me formei em teologia, isso é uma bênção, isso é muito bom, com certeza, mas nada como a revelação que o próprio Deus nos dá da sua palavra, aquilo que Deus, o Espírito Santo tem nos ensinado dia após dia na leitura. Na verdade, irmãos, eu estou transbordante, eu tenho muita coisa para compartilhar com os irmãos. Sabe, hoje eu estou muito alegre. Semana passada eu tive várias revelações, vários acréscimos. Eu tenho estado num grupo com vários irmãos, com certeza a maioria vocês conhecem, vocês acompanham, onde os irmãos também têm compartilhado muitas revelações, isso tem acrescentado muito a minha vida. Essa semana Deus acrescentou muitas revelações que com certeza no decorrer dos próximos meses a gente vai conseguir gravar e editar e postar para os irmãos, né? E agora eu tô com 2 projetos aqui, tá? Um projeto é o canal Graça e Conhecimento, né? Onde há muito tempo eu venho gravando vídeos e disponibilizando gratuitamente para todo mundo, porque esse é o meu propósito, né? E agora, recentemente, alguns dias atrás, alguns meses, eu lancei o curso Escatologia Revelada, né? Qual que é o propósito do curso, né? Isso eu sempre digo para os irmãos. O propósito do curso, ele tem como, em primeiro lugar, abençoar o meu ministério, sabe? Talvez você vai dizer, mas abençoar você? Sim. Por quê? Porque a gente precisa de condições financeiras, irmãos. Eu vou mostrar para vocês uma coisa agora, mas eu queria que você não saísse do vídeo. Fica até o final, porque eu quero compartilhar muitas coisas, inclusive coisas novas que Deus tem acrescentado e que eu quero que vocês saibam. Olha só, eu vou virar aqui porque eu não consigo mostrar, não consigo virar a tela do celular. Eu apertei para gravar e não quero pausar porque esse vídeo não vai ter edição, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma planilha onde eu boto todas as minhas despesas do canal. E só para vocês terem uma ideia, para quem acha que ter um canal no YouTube é barato, não é, irmãos. Eu venho mantendo um canal no YouTube já faz em torno de quase 4 anos e todo mês eu tenho gasto. Quer seja de equipamento, olha só, eu comprei esse tablet agora esse mês, né?
Como eu disse, eu mostrei aqui coisas que eu ganhei dos irmãos, o hangline, o computador que está lá dentro, os irmãos me ajudaram, a câmera, os irmãos me ajudaram, o microfone, irmãos me ajudaram, a placa de captura, irmãos me ajudaram, mas a maioria das coisas eu comprei. E quando você termina de pagar um, tem outro que já está defasado, já está estragando. Um exemplo, isso aqui já não está mais funcionando, ele acho que quebrou o fio, e conforme a gente mexe ele não funciona mais. Esses dias atrás eu saí para gravar fora de casa, eu perdi um gravador e eu vou ter que comprar de novo, né? Eu tava olhando aqui o valor dele, o gravador tá em torno de R$ 780. Eu tenho que pagar o tablet agora que eu parcelei em 12 vezes, depois eu vou ter que comprar um gravador. Hoje eu tava olhando, além do gravador eu tenho que comprar um fone, eu vou ter que comprar um lapela, né? Porque, ó, vocês podem ver que eu tô sem lapela, eu tô gravando com o fone do celular hoje, né? Porque eu tô sem o meu lapela. Então, assim, ó, pra quem acha que ter um canal é fácil, é só você ligar o celular, é fácil, você pode só ligar o celular. Mas quando você quer alcançar pessoas com o ensino da palavra, trazendo qualidade, porque esse é o meu foco. Eu posso não ser o melhor editor de vídeo, mas eu tento caprichar o máximo possível para que vocês possam receber um estudo de qualidade. Sabe, eu sei, eu sou limitado em muitas coisas. No falar, eu tenho muito erro de dicção, eu tenho dificuldade, né, em falar muitas palavras, eu tenho dificuldade nasal, dificuldade na garganta para falar algumas coisas. Eu me esforço, né, eu me esforço muito para poder falar com mais clareza. Para quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade, tenho muitos cacuetes também. Eu não sou bom em oratória, mas eu tenho um coração voltado para as coisas de Deus, e isso é o que importa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento agora do valor que eu preciso, e eu não vou compartilhar isso porque meu objetivo hoje não é falar de valor, não quero falar disso para vocês, tá? Mas o que eu quero mostrar é que para você ter um canal, você precisa investir. E olha só, eu vou mostrar para vocês. Hoje, né, eu tenho aqui, ó, o Filmora, aquele programa. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês, ó. Esse programa de edição é pago. Eu comprei a licença do Filmora para 2 computadores, mas todo mês eu pago por uma extensão que tem que ser paga mensalmente se eu quiser ter as coisas desbloqueadas. Além do Filmora, eu pago esse programa aqui onde a gente usa para mostrar o tabernáculo, aqueles vídeos de Daniel, do Apocalipse que eu estou montando ainda para vocês. É um programa pago também, né, mensalmente ou anualmente, mas é pago. Eu tenho outro programa que eu estou usando agora para fazer mapas mentais para o livro do Apocalipse, pago também, tá? Eu uso o Canva para edição de vídeos, né, para os mapas mentais que eu gosto de compartilhar com os irmãos, que eu gosto de fazer mapas ilustrados, é pago também, né? Eu criei um site para que os irmãos, para que o Google possa indicar mais os vídeos para as pessoas, que seja mais fácil de achar. Tem custo também, é pago. Eu tenho usado o StreamYard, eu não sei se vocês vão conseguir ver o logo aqui, ó. Esse programa aqui, ó, o StreamYard, é o programa que a gente usa para fazer as lives que os irmãos participam quando a gente tem mais do que um irmão. É pago também, né? Esse, graças a Deus, ele é dividido entre outros irmãos, a gente tem um grupo, então é dividido, né? Então, irmãos, para quem acha que ter um canal, ele é algo que assim, ó, é só você gravar, não. Eu vou dizer para vocês, há muito investimento para que a gente possa fazer com que a palavra chegue até vocês. Até hoje, até esse mês, era sozinho, era só eu, né? Quando eu digo a gente, mas na verdade eu sempre me referi a mim mesmo, eu nunca tive ninguém que me ajudasse ou que editasse comigo, né? Agora eu tenho um irmão que escolheu confiar na minha fé. Ele tem vivido e tem trabalhado confiando na minha fé, porque eu disse para ele que Deus vai prover, tá? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Estou pedindo dinheiro? Não, 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 não. Não é esse o motivo, com certeza não é esse o motivo. Hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho porque
Alguns dias atrás, algumas pessoas entraram comigo, e com certeza são irmãos sinceros, tá? Irmãos sinceros, entraram em contato comigo e me perguntaram: olha, Thiago, tu tá lançando um curso agora, tu vai cobrar, tu vai vender a palavra de Deus, né? E eu vou dizer para vocês, isso me entristeceu bastante, irmãos. Me entristeceu porque a maioria das pessoas não conhece o meu esforço. A maioria das pessoas não conhece, às vezes, o esforço que a gente faz para poder pregar a palavra. Em 2015, eu lancei o primeiro vídeo no canal. Foi quando eu abri o canal porque eu queria pregar a palavra. E por várias necessidades, por falta de dinheiro para investir e comprar as coisas, na época eu nem consegui dar continuidade. Acho que eu gravei um vídeo no canal. Aí em 2017 eu comecei a comprar alguns equipamentos, né? E comprei uma câmera, comprei um notebook igual a esse que tá aqui na minha frente, que já é velhinho, né? Eu tinha um notebook muito velho, ele não dava para editar. Eu fui lá e parcelei um em, sei lá, 15 vezes. E logo que a gente comprou, a nossa casa foi assaltada em 2017. Então vocês vão ver que tem vários vídeos lá de 2017 que eu gravava as pregações do meu pastor na igreja, gravava alguns estudos na igreja. Eu comecei a gravar no canal porque às vezes na igreja a gente não tinha muito estudo na época, né? E aí eu falei, pô, eu senti uma necessidade de compartilhar a palavra com as pessoas. E eu abri o canal, eu sempre digo, né, para poder alcançar as pessoas de perto, que estava próximo de mim, que às vezes tinham os meus vizinhos, o pessoal do meu trabalho, que eu queria poder falar de Jesus para eles, e eles não podiam vir até a minha casa, então eu gravava os vídeos para poder mandar para as pessoas, né? E aí em 2017, logo que eu comecei a comprar uns equipamentos, a nossa casa foi assaltada. Vocês podem ver que ali na minha cozinha eu mostrei para vocês, perto do computador tem grade, porque por ali os ladrões entraram e levaram tudo embora. A câmera minha, que era igual a essa que está ali na frente, parecida, inferior, mas era parecida. Os ladrões levaram embora a câmera que o Pena tinha comprado. Levaram 2 notebooks, né? Um velhinho e um que eu tinha Pena comprado. Eu nem tinha começado a pagar as parcelas, eles levaram embora. Levaram um gravador, levaram um pendrive, levaram um cartão de memória. Eu perdi muita coisa. Eu perdi inclusive um livro que eu estava escrevendo sobre o Apocalipse, que eu queria compartilhar com os irmãos, e ele estava nos computadores. Eu perdi tudo, né? Então eu comecei o canal em 2015, eu não tinha condições. Comecei de novo em 2017, fui assaltado. Em 2019. Em 2019 eu comecei de novo o canal. A gente estava indo pra praia, eu e a minha esposa, e de repente apareceu uma notícia no Facebook, uma indicação, né, do marketplace do Facebook, né? Me desculpem, irmãos, eu fiquei um pouco emocionado. Em 2019 eu estava indo para a praia e a gente viu uma notificação no Facebook de alguém que estava na mesma praia que a gente e que estava vendendo uma câmera igual a minha que tinha sido roubada. E eu tinha um desejo tão profundo de compartilhar a palavra com as pessoas que eu fui lá e eu disse assim na praia, né, para minha esposa: amor, eu gostaria de comprar essa câmera. Na época, a câmera em 2019 para 2020, ela estava R$ 1.500.
E para mim era muito. Eu parcelei ela em um ano pagando. Me perdoem, irmãos. Eu passei um ano pagando aquela câmera, irmãos. E eu sempre fiz isso de coração. Porque eu já disse para alguns irmãos, já disse algumas vezes aqui no canal, o texto que move o meu coração, irmãos, é aquele texto que Jesus diz em Mateus 6, não juntem tesouros nessa terra, mas juntem tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói. Jesus diz assim, né, que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, desde 2019 até agora, até 6 meses atrás, eu sempre trabalhei o dia inteiro, eu sempre me dediquei para a palavra. Dentro das minhas limitações, eu sempre tentei trazer o melhor conteúdo e sempre gratuitamente, né? Eu, em muitos momentos, nos últimos 2 anos, eu tive ajuda de alguns irmãos, né? Como eu mostrei, ganhei o Rangline, ganhei a provisão para me ajudar a comprar parte do notebook que está lá, parte da câmera, muito do que está aqui eu mesmo investi, parte do microfone. Os próprios celulares que a gente tem aqui, que está gravando agora, tem sido providência, né, que eu mesmo investi. E eu estou tentando me segurar, irmãos, porque eu não... porque essa semana eu fiquei um pouco triste, de verdade. Porque quando eu lancei o curso foi uma forma da gente angariar provisões para a gente poder oferecer mais conteúdo gratuito no canal Graça e Conhecimento, com mais regularidade, com mais qualidade, porque tudo tem um custo, irmãos. Eu mostrei aqui alguns programas, mas não são só programas, são equipamentos, são coisas que a gente sente necessidade. A própria provisão para mim, para esse menino que hoje escolheu confiar em mim, sabe? E eu fiquei muito triste essa semana, irmãos. Porque algumas pessoas, né, me procuraram no privado, dizendo assim, ó, pô, Thiago, agora tu vai vender a palavra, né? Ah, porque Jesus disse que de graça recebestes, de graça dareis. Isso me entristeceu o coração, porque eu entendo que às vezes são até pessoas sinceras. E eu não julgo mal de maneira nenhuma, sabe? Não tô nem julgando mal, porque eu entendo que às vezes são pessoas muito sinceras no Senhor que falam isso. Mas são pessoas que às vezes não conhecem aquilo que a gente passa, ou aquilo que a gente investe. Eu investi a minha vida toda, e eu, graças a Deus, eu tenho uma família, uma esposa, que, que ela tem a mesma visão que eu, né? Embora vocês não vejam ela, mas ela é a minha auxiliadora, né? É quem me ajuda em tudo isso. E toda a providência que eu tive sempre foi voltado, cada centavo que entra na minha mão, pelo meu próprio trabalho ou aquilo que os irmãos ofertaram. Os irmãos sabem que enquanto eu trabalhava, parte do que os irmãos ofertavam no canal ainda ia, não ficava nem no canal, ia para a oferta missionária, né? Ia para comprar bíblias, sabe? E hoje eu fiquei um pouco triste essa semana, irmãos. Não magoado com os irmãos de maneira nenhuma, né? Mas porque às vezes eu vejo que tem pessoas que acabam, talvez por não conhecer, não entender bem a Bíblia, não conhecer bem a palavra de Deus, né?
outras talvez até por avareza, mas tem gente que é sincera mesmo e que muitas vezes acaba questionando o que a gente faz, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é isso, irmãos. Alguém chegou para mim essa semana e me disse assim: ah, Thiago, tu não tá vendendo a palavra agora que tu começou a vender curso, né? Por que cobrar dos irmãos, né? Só que sabe que eu não sei se vocês sabem, se vocês quiserem, pode ler esses textos em casa. Eu vou citar para vocês de cabeça, mas vocês podem ler em casa. Mateus 10 diz assim, ó, que Jesus deu poder para as pessoas curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. E Jesus disse: de graça vocês receberam poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos. Jesus disse: de graça receberam, de graça dai. Não cobrem para orar, para impor as mãos, para curar enfermos, para expulsar demônios. Sabe, Jesus disse para eles: não levem bolsa junto, porque o digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus disse isso para eles. Mais adiante, em Lucas 22, Jesus vai dizer: olha, lá no passado eu disse para vocês, não levem bolsa junto com vocês. Porém, Jesus diz: agora eu vou dizer o contrário. Quando vocês forem pregar entre as nações, porque eles estavam pregando em Israel, estavam em casa, ele diz: quando vocês forem pregar nas nações, levem bolsa, levem dinheiro, porque vocês vão precisar. Sabe? Quando Jesus fala que de graça receberam, de graça dareis, Jesus estava falando da autoridade, do poder para realizar sinais, milagres. Sabe, irmãos, eu oro por enfermos. Eu já vi várias curas acontecer. Eu oro por pessoas e muitas vezes eu fui impor as mãos sobre as pessoas e elas estavam endemoniadas, elas manifestavam e eram libertas pela graça de Deus, pela autoridade que Ele dá. Ainda não tive o privilégio de ver um morto ressuscitar, mas eu creio que a gente está chegando nesse tempo que Deus vai derramar unção para a gente ressuscitar mortos e para a gente fazer coisas maiores do que estas. E eu nunca cobrei, irmãos. Sabe, às vezes a gente vai ministrar nas outras igrejas e a gente não cobra. Às vezes os irmãos dão a gasolina, ou enfim, né? Da última vez eu fui ministrar e eu acabei tomando até uma multa, né? É tudo custos, tudo gastos que a gente tem e a gente faz de coração. Sabe, eu mostrei para vocês, eu fiz uma faculdade, eu paguei 4 anos. Porque para mim eu entendo que, mesmo que a faculdade não tenha sido tudo aquilo que hoje eu vejo que Deus tem dado, né? Mas eu entendo que a gente investir na palavra de Deus é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, me entristece porque às vezes a pessoa que diz: olha, tu não pode vender a palavra, ela está mal embasada biblicamente e não conhece o coração. Eu até entendo que no Brasil a gente vive num lugar onde tem muitos pastores, muitos lobos que se alimentam, né, das ovelhas. Eu entendo isso, irmãos, sabe? Mas a verdade é que, mesmo sendo um pensamento sincero, nem sempre é bíblico esse pensamento. Por exemplo, eu lancei um curso. Gente, o curso, eu sempre deixo claro, tem 2 finalidades. É uma forma de você investir no meu ministério, para que eu possa pagar as despesas que a gente tem no canal mês a mês, para mim poder ter o sustento. Agora, né, mais ainda que esse mês começou um menino junto comigo. Mas as pessoas não têm dificuldade de pagar uma faculdade, onde numa faculdade de uma cadeira você vai pagar muito mais do que isso por mês. Sendo que o valor que eu coloquei ele é simbólico e você estuda um ano inteiro. Se a gente fosse usar o argumento de que você não pode vender um estudo, irmãos, o que dizer da Sociedade Bíblica do Brasil que imprime Bíblia e está vendendo Bíblias? Se não fosse por eles, quantos de nós não teria um exemplar da Bíblia para poder ler? Entende? Pô, eles estão vendendo a palavra quando eles imprimem uma Bíblia e vendem para que ela chegue até a tua casa? Não, eles estão fazendo algo necessário para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Sabe, quando a gente fala, você não pode cobrar para pregar a palavra, né? E eu nunca cobrei para pregar, tá bom? Eu fiz um curso com o propósito de preparar as pessoas e para que eu também tivesse provisão de poder
ter mais tempo no canal Graça e Conhecimento e dar mais vídeos gratuitos. Para quem não sabe, irmãos, desde 2019 até o ano passado, eu estou trabalhando no canal, arcando com todos os gastos que eu tenho mensalmente para poder dar de graça, porque eu amo aqueles que pertencem ao Senhor. Se é importante para Deus, é importante para mim. E me dói quando a gente vê, às vezes, pessoas que são sinceras. Eu não estou julgando, irmãos, mas usando esse tipo de palavra. Por exemplo, né? Pastor não pode receber salário, né? Vocês já pensaram que isso é um pensamento antibíblico? Se você não pode cobrar, né? Você está vendendo a palavra, né? Eu não sei, mas eu acho que esse talvez seja o maior problema que a gente tem hoje. E o porquê muitas pessoas não crescem na palavra de Deus, sabe? Porque muitas vezes aqueles que deveriam estar gastando a sua vida ministrando a palavra estão presos atrás de um trabalho. Porque a igreja do Senhor é mesquinha em relação às coisas de Deus. Não todos, mas uma grande maioria, irmãos. Uma grande maioria. Olha só as palavras de Paulo, irmãos. As palavras de Paulo. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, ele diz assim, ó. Os presbíteros, né? Eu sou presbítero na igreja em que eu congrego, né? Mas a palavra presbítero ela abrange muito mais do que o título eclesiástico que eu tenho, né? Ele diz os presbíteros que lideram bem a sua igreja, ele diz são dignos de dupla honra. E quando ele fala de honra, aqui ele não está falando de reconhecimento, ele está falando de salário. Tá? Ele diz são dignos de dupla honra, especialmente aqueles que se dedicam ao trabalho, é chamado de trabalho, ao trabalho da pregação e do ensino. Sabe, Paulo diz assim, gente, aqueles que se dedicam ao trabalho da pregação da palavra e do ensino são dignos de dupla honra, né? E ele ainda diz, porque as escrituras dizem, Paulo diz assim, não amordaceis o boi enquanto ele debulha o trigo, né? E ele diz, e ainda a palavra também diz, o trabalhador merece o seu salário. As mesmas palavras que Jesus citou lá em cima, quando Jesus diz assim, ó, de graça recebestes e de graça dareis, porque digno é o trabalhador do seu salário, do seu alimento, são as palavras que Paulo está citando. Ele está dizendo assim, ó, não amordace a boca do boi. Paulo citou isso em 1 Timóteo 5,17. Ele estava fazendo uma menção a Deuteronômios 25, quando na lei dizia, não amordace o boi enquanto ele trabalha. Ele era digno de comer enquanto ele debulhava, enquanto ele pisava o trigo. Jesus, em Mateus 10:10, ele diz assim, ó, digno é o operador, né, o trabalhador do seu alimento. Paulo vai escrever à igreja de Corinto, irmãos, e isso é tremendo demais. Paulo escreve à igreja de Corinto assim, ó, esta é a minha defesa para com os que me condenam, né? E eu vou usar as mesmas palavras de Paulo hoje aqui para as pessoas que às vezes criticam o nosso trabalho e não conhecem os bastidores. Essa é a minha defesa para aqueles que me condenam. Olha as palavras de Paulo. Ele está falando isso em 1 Coríntios 9, versículo 12 em diante. Ele vai dizer assim, ó. Não temos nós o direito de comer ou beber? Não temos nós o direito de levar conosco as nossas esposas? Hoje a minha tem que trabalhar, sabe? Porque a gente não consegue viver da provisão, porque muitas pessoas têm um coração endurecido. Olha só, não temos... Versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Sabe? Deixar de trabalhar edificando as coisas desse mundo para trabalhar para o reino. Ele diz, será que eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para as coisas desse mundo para viver pelo reino? Versículo 7, ele diz assim, ó, quem jamais milita sua própria custa?
Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Sabe o que Paulo estava dizendo? Que aquele que trabalha é digno de viver do seu trabalho, inclusive quando é o reino de Deus. Olha só o que Paulo ainda vai dizer, versículo 8. Digo eu isto segundo aos homens, ou não, diz a lei também o mesmo. Paulo está dizendo, será que isso é coisa de homem que eu estou falando para vocês? Ou é coisa da palavra de Deus? Olha só o que Paulo vai dizer. Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Paulo já tinha citado lá em Timóteo, Paulo está citando aqui em Corinto o mesmo texto. Ele está defendendo, dizendo que aquele que trabalha para o reino é digno de viver do reino, da provisão do reino. Ele ainda vai dizer assim, ó, porventura Deus, ele estava preocupado com os bois? Ele diz, ou não diz certamente por causa de nós, né? Certamente que é por causa de nós que tudo isso está escrito, Paulo diz. Porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante daquilo que ele trabalha. Então, Paulo diz assim, ó, se nós vos semeamos coisas espirituais, irmãos, será muito de vós recolher coisas carnais. Sabe, Paulo estava dizendo o seguinte, se eu compartilho com vocês princípios espirituais, se você vem aqui no canal, você se alimenta da palavra de Deus, sabe? Muitas pessoas dizem para mim que em 20 anos de igreja não aprenderam o que aprende às vezes aqui do que Deus tem revelado. Ou será que isso seria mentira? Né? As pessoas olham e dizem, poxa, Tiago, em 20 anos de igreja eu não aprendi o que Deus tem me revelado através daquilo que Deus tem transmitido por sua vida. Então Paulo disse, nós semeamos a vocês coisas espirituais, coisas que são eternas, nós não somos dignos das coisas materiais também. No verso 12, Paulo continua dizendo, outros participam do poder sobre vocês, né? Vocês investem em tantas coisas, investem em Netflix, investem em entretenimento, investem em internet, investem em um monte de coisas que não edificam, né? Vocês pagam imposto, vocês pagam para o governo, é lícito. Paulo está dizendo assim, ó, outros participam sobre vós, né? E agora ele pergunta, né? E por que não? Ele diz, não é mais justo que nós que compartilhamos com vocês coisas eternas também sejamos participantes? Aí ele vai dizer, né? Mas nós não usamos desse direito. Paulo estava falando para a igreja de Corinto, que lá na igreja de Corinto ele não fez uso desse direito. E vocês vão ver no próximo capítulo, no capítulo 11 que eu vou ler para vocês. Paulo diz, aqui eu não fiz uso desse direito por causa da dureza do coração de vocês. Paulo diz, a gente não fez uso desse direito para que não houvesse impedimento algum do evangelho de Cristo na vida de vocês, para que vocês não endurecessem o coração por causa do dinheiro e fechassem o coração para a palavra de Deus, para o evangelho do Senhor. Mas ele diz, né? Ele diz no versículo 13, mas não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, eles comem do templo. Ele estava falando dos levitas, sabe? O levita, ele não tinha porção nesse mundo. Ele não tinha terra. Por quê? Porque a lei dizia que ele deveria comer do que era trazido ao templo. Ainda ele diz assim, ó, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, vocês não sabem disso? Aí ele termina dizendo assim, ó, olha qual é a ordem de Deus. Ele diz, assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam do evangelho vivam do evangelho. Sabe, irmãos, eu não sou nenhum aproveitador que está querendo viver, né, lucrar, enriquecer com a palavra de Deus. Eu apenas preciso e oro a Deus a cada dia que o Senhor me dê o pão de cada dia, que o Senhor me dê a provisão para honrar com os compromissos, para que eu possa continuar entregando a palavra de Deus gratuitamente no canal Graça e Conhecimento. Quando a gente continua lendo, eu vou fazer um estudo, faz mais de um ano que as pessoas me pedem, Tiago, faz um estudo sobre dízimo,
sobre oferta e sobre contribuição. E faz mais de um ano que eu não falo disso no canal, porque eu não quero que as pessoas fechem o coração, como fizeram agora quando eu resolvi lançar um curso. Porque eu sei que no Brasil a gente vive um lugar onde muitas pessoas elas extorquem o povo de Deus, tirando dinheiro, falando de prosperidade, vendendo o evangelho. Mas Deus sabe a sinceridade, Deus sonda a mente e esse coração. Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos. Eu vou fazer um estudo para vocês. Eu vou fazer um estudo para vocês falando sobre contribuição. Não para pedir, irmãos, mas porque muitos irmãos têm me pedido que gostariam de entender mais sobre esse princípio. Daqui uns dias eu vou fazer. Mas, quando vocês olham para a contribuição, irmãos, vocês vão ver que Paulo está dizendo, ele está usando muitos argumentos aqui. Paulo ele usa pelo menos 7 vezes argumentos aonde ele vai falar, fazer perguntas, trazer exemplos, citar a lei de Deus e falar qual era a vontade do Senhor. Olha só, primeira camada do que Paulo falou aqui para nós, ele fez 3 perguntas. Ele disse assim, ó, não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar as nossas esposas crentes? Não temos nós o direito de deixar de trabalhar para esse mundo e viver para Deus, para o reino de Deus? Aí ele vai para a segunda camada de argumentação e ele cita exemplos. Ele diz, um soldado quando batalha pela sua nação, ele diz assim, ó, quem é aquele que vai militar, vai para a guerra à sua própria custa? Não é a nação por quem ele está defendendo, por quem ele está lutando que custeia os custos desse soldado? Paulo cita o agricultor e ele diz assim, um vitivicultor, né? O viticultor, que é aquele que trabalha com videiras, com pareiras, com uva. Ele diz assim, ó, quem planta uma vinha e não se alimenta dela, não come do seu fruto? Paulo cita um terceiro exemplo, aquele que é pecuarista, trabalha, é criador de gado, é pastor de ovelhas. Ele diz, ou quem que apacenta o gado e não se alimenta do leite desse gado? Aí Paulo fez perguntas, ele traz exemplos, agora ele cita a lei. Ele diz assim, ó, o que eu tô falando para vocês vem de homem ou vem da lei de Deus? Ele diz, porque a lei de Moisés dizia o seguinte, não atarás a boca do boi que debulha. Né? Deus não estava preocupado com o boi, estava preocupado com nós. Ele disse, portanto, aquele que lavra deve ter esperança de se alimentar do campo que ele lavra. Aquele que debulha deve ter a esperança de ser participante daquele trabalho que ele está fazendo. Paulo vai dizer, né, que o presbítero que ministra bem, aquele que vive e que trabalha para pregar a palavra e ensinar a palavra. Irmãos, o que eu tenho feito todos esses anos aqui com vocês? Eu tenho trabalhado, investido, coisas que vocês nem fazem ideia. Há um ano atrás, e depois de lá eu já investi muito, há um ano atrás eu fiz um cálculo quanto eu gastei com esse canal. Desde que eu comecei ele, irmãos, desde 2015, e já tinha passado mais de 60 mil que eu investi nesse canal, antes de lançar um curso para edificação das pessoas. E nunca cobrei de ninguém, irmãos. Só que Paulo, ele vai dizer mais. Paulo vai dizer assim, ó. Ele vai fazer perguntas de novo, ele vai dizer assim, ó. Se nós semeamos coisas espirituais, não somos dignos de colher coisas materiais de vocês. A gente compartilha coisas tão preciosas todo dia, todo vídeo. A gente não é digno de ser sustentado pela obra que a gente faz. Paulo, ele diz assim, ó. Se outros participam do poder sobre vocês, e com certeza vocês investem o dinheiro de vocês em tantas outras coisas, ele diz, não seria mais justo nós que compartilhamos com vocês o que é eterno, o que é espiritual? E Paulo diz para a igreja de Corinto, não para todos, para a igreja de Corinto, ele diz, eu não fiz uso desse meu direito, é meu direito me alimentar de vocês. Paulo diz, eu não fiz uso desse direito
por causa da dureza de coração, para que vocês não fechassem o coração e houvesse algum impedimento para vocês receberem o Evangelho de Cristo. E hoje eu entendo o que Paulo estava falando, como muitas pessoas fecham o coração quando se fala de dinheiro, quando se fala da obra de Deus. E as últimas duas argumentações dessas 7 que Paulo usa, Paulo ele cita a lei de novo, ele vai dizer assim, ó, não sabeis vós que aqueles que administram o que é sagrado, eles comem do templo, os levitas. Ele diz, e que de contínuo aqueles que estão diante do altar de Deus, eles participam do altar de Deus, eles comem, se alimentam, eles vivem disso. Sabe, quando a gente olha, Paulo termina com o 7º argumento, e ele vai dizer assim no 7º, ele diz, porque isso é uma ordem do Senhor, ele diz, que aquele que anuncia o Evangelho, ele viva do Evangelho. Ele viva do Evangelho. Sabe, quando a gente continua lendo a carta de Paulo, a gente vai ler a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai ver que lá em Atos 18 diz que Paulo tinha que fazer tendas quando ele foi para Corinto. Ele teve que trabalhar. A gente pensa, poxa, Paulo trabalhava porque ele não queria viver do Evangelho, ele não queria. Mas só que Paulo explica, quando ele escreve a 2ª carta a Coríntios, ele diz assim, ó, eu posso não ser um orador eloquente, ele diz, lá em 2 Coríntios 11, versículo 6, e eu me identifico muito com Paulo nisso. Paulo diz, eu posso não ser um orador eloquente, contudo, eu tenho conhecimento das coisas de Deus. E eu digo a mesma coisa, eu posso não ser um bom orador, eu não consigo falar muitas palavras direito, eu tenho muitos cacoetes, eu falo completamente errado, eu sou péssimo em português. Mas Deus tem me dado conhecimento da palavra para compartilhar com vocês. Paulo diz assim, ó, porventura, 1 Coríntios 11, 7, eu pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça eu anunciei o Evangelho de Deus. Quando as pessoas leem aqui e dizem, ó, tá vendo, Paulo disse que pregou de graça. Sim, Paulo pregou de graça para a igreja de Corinto. E para quem diz que eu não faço isso, eu venho fazendo isso há anos no canal, pregando de graça para vocês. Só que olha o que Paulo diz no contexto imediato, quando você continua a leitura. Versículo 8, Paulo vai dizer assim, ó, outras igrejas eu despojei, ou seja, eu fiz uso de outras igrejas. Ele diz, eu despojei outras igrejas, recebendo delas o salário, né, para servir vocês. Paulo está dizendo assim, ó, eu trabalhei de graça para vocês, porque eu fui sustentado por outras pessoas, por outras igrejas, porque aqui as pessoas não me sustentavam. Paulo vai dizer em outros textos que ele muitas vezes passou necessidade, que ele trabalhou, que muitas vezes ele passou fome, sede, esteve nu, por causa da dureza do coração das pessoas. Muitos pregadores sinceros hoje passam isso, irmãos, por causa da dureza do coração. Mas graças a Deus, Deus tem ministrado uma coisa ao meu coração há muitos anos. Que a gente não precisa se preocupar, porque Ele vai prover. A palavra de Deus diz, o Senhor diz em Mateus 6, que é o texto que arde no meu coração desde que eu comecei esse canal. Não juntem tesouros nessa terra, mas juntem tesouros no céu. Tudo que caiu na minha mão eu tenho investido para poder pregar a palavra para vocês, irmãos. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu vivo debaixo desse princípio. A palavra de Deus tem consolado o meu coração, porque a palavra de Deus diz que a gente não deveria, irmãos, de maneira nenhuma se preocupar, porque o Senhor,
Ele se preocupa com a gente mais do que ele se preocupa com as aves que não plantam e não colhem. Mais do que se ele se preocupa com as ervas do campo, ele se preocupa com o que a gente precisa para comer e beber. E o Senhor não tem me deixado faltar. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso. Eu tenho alguns irmãos que fazem parte do grupo de membros do canal. Hoje está gerando em torno de, sei lá, entrada no YouTube. Hoje entra para mim uns R$ 500 por mês. Eu tenho em torno de 5 a 10 pessoas que contribuem ou que enviam um Pix todo mês para mim. Tem um irmão que oferta R$ 10, tem um irmão que oferta 20, um irmão que oferta 30, aquele que oferta 50, tem um irmão que oferta às vezes R$ 100. Às vezes, volta e meia, Deus levanta um que vai ofertar um pouquinho mais que isso, que oferta 200, 250. Eu tenho uma irmã que oferta isso. Sabe, irmãos, e eu sou grato a Deus, porque eu não preciso de muito, sabe? Na verdade, eu precisaria de mais sim para poder comprar o que está faltando, né? Eu preciso comprar o lapela, algumas coisas, o tablet eu parcelei 12 vezes. Mas o que eu quero dizer é que todo mês Deus tem honrado e eu nunca deixei de pagar uma conta desde que eu saí para viver pela fé nesses últimos 6 meses. Deus sempre honrou. Volta e meia, né? Esse mês passado, Deus não tinha entrado quase nenhuma oferta, né? Os irmãos que ofertavam quase não ofertaram porque é início de ano, tem conta para pagar. Deus levantou um irmão, o mesmo casal que me ajudou a comprar esse microfone, que ofertou ali R$ 1.000, me abençoou. E o que eu quero dizer para vocês hoje é, irmãos, que quando eu olho para a palavra de Deus, nós temos vários textos, irmãos, que eles mostram que aquele que vive para o evangelho, aquele que ministra bem, aquele que trabalha para pregar a palavra e para ensinar a palavra, ele é digno de se alimentar dela, de viver dela. Quando eu criei o curso, irmãos, entenda uma coisa, eu não criei com o propósito de vender a palavra, de enriquecer. Eu criei o propósito de capacitar as pessoas, de eu ter uma provisão para poder pagar as despesas que o canal me gera todo mês, para poder investir nos equipamentos, porque cada vez que eu termino de pagar um, eu parcelei esse aqui em 12 vezes. Cada vez que a gente termina de pagar um, já tem outro que defasou. Eu tive recentemente um que eu perdi. Eu tenho outros que estão estragados, outros que eu precisaria comprar, para poder estar oferecendo gratuitamente aqui no canal Graça e Conhecimento mais conteúdo de graça. Então, irmãos, eu espero que você entenda esse meu desabafo. Hoje eu quis mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina. Esse menino está trabalhando comigo desde as 7h30, por aí, ele vai até ali perto das 5 horas, inclusive eu vou lá para liberar ele agora, até as 5 horas. Sabe? Mas geralmente eu trabalho até a meia-noite, irmãos, porque as pessoas muitas vezes falam porque não sabem o trabalho que é, o quanto a gente se doa para poder fazer um estudo chegar no canal. Então, irmãos, hoje eu quis compartilhar um pouquinho da minha rotina. Peço perdão aos irmãos por ter me emocionado um pouco aqui, por ter talvez desabafado um pouco também com os irmãos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na verdade, embora eu tenha ficado um pouco triste essa semana por causa disso, e eu entendo que são irmãos sinceros, tá? São irmãos sinceros, eu não quero que ninguém fique chateado, magoado. Sabe, eu queria mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu tenho feito. Eu tenho muitos projetos esse ano. Sabe, além do canal Graça, do curso, né, que é o curso Escatologia Revelada, que é uma forma de você investir na minha vida, mas também é uma forma que eu criei de capacitar as pessoas, de ensinar sistematicamente. Sabe, o valor que você paga no curso não é o equivalente nem a uma cadeira
E você paga o valor do curso e você estuda um ano inteiro a palavra de Deus ali. E eu ainda propus no meu coração, tá lá no site, né? Eu ainda propus no meu coração que se depois de um ano você gostar e quiser continuar, você pode continuar estudando e refazer a matrícula com desconto de 70%, sabe? Porque eu quero que mais pessoas cresçam, mais pessoas sejam edificadas. E isso vai me proporcionar trazer mais conteúdo no canal Graça e Conhecimento gratuitamente. Então, irmãos, eu peço perdão aqui para vocês se de alguma forma eu talvez entristeci o coração de algum de vocês. Se eu entristeci o coração de algum de vocês por ter feito esse curso. Mas eu criei o curso e eu quis trazer uma justificativa aqui para vocês me conhecerem e entenderem um pouquinho mais de mim. A gente precisa de muito recurso, irmãos, para manter o canal. A gente precisa de muito recurso para poder manter o canal, as despesas que a gente tem mensalmente aqui. Eu mostrei alguns programas que eu pago mensalmente. Tem um que eu parei de pagar, que é aquele VidScribe, né? Aquele da mãozinha que desenhava, porque ele era em dólar e eu não estava mais vencendo pagar, sabe? Tem muita coisa que eu quero fazer por vocês e quero fazer gratuitamente do canal Graça e Conhecimento. Mas a gente precisa de recurso, a gente precisa de tempo para tudo isso. Então eu volto a dizer, irmãos, eu peço perdão se de alguma forma eu magoei alguém ou se eu passei uma má impressão, tá? Eu quero dizer aqui que eu não estou vendendo a palavra. De graça recebestes, de graça dareis. É isso que a palavra diz, né? Lembrem que o contexto está falando da autoridade que Jesus deu para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos, mas o mesmo Jesus vai dizer que aquele que trabalha para a obra é digno do seu alimento. Paulo vai dizer, o que trabalha para o reino é digno do seu salário. Aquele que prega o evangelho é digno do evangelho, irmãos. Sabe? E tudo que Deus tem posto na minha mão, o recurso, eu tenho semeado de volta para que você tenha um conteúdo bom. Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. A oferta de membro que eu tenho hoje é muito pouco, irmãos. É uns R$ 500. A oferta no Pix que eu tenho dos irmãos hoje também é pouco para as despesas que a gente tem. A gente, às vezes, arrecada R$ 700, R$ 800 agora, porque até uns meses atrás estava em R$ 300, né? Mas agora a gente tem chegado aos R$ 700, R$ 800. Exceto esse mês que teve um irmão que ofertou um pouco mais, ofertou R$ 1.000. Então eu quero agradecer a você que é ofertante. Quero agradecer também aos irmãos que em algum momento já foram participantes desse canal. E dizer que eu creio que o galardão que Deus tem reservado para essa obra que Ele me levantou para fazer. Os irmãos são participantes também desta obra. Eu peço perdão, irmãos. Peço perdão. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu sou muito grato por cada um de vocês. E eu espero que eu sirva, irmãos, para a edificação da vida de vocês. E eu peço perdão se de alguma maneira alguém se escandalizou porque eu não queria fazer isso. Deus sonda meu coração e Deus sabe, irmãos. Deus sabe o amor que eu tenho por vocês. Mesmo não conhecendo a cada um de vocês. Mas se vocês são importantes para Deus, vocês são importantes para mim. Deus abençoe vocês, irmãos. E até os próximos vídeos.